Olá, tudo bem por aí? Está começando aqui na Rede TVI mais uma edição do Debate da Notícia. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela TV ligada. Nosso entrevistado de hoje é o vereador de Santa Bárbara do Oeste, Giovanni Bonfim, de 35 anos de idade. Ele é servidor público, professor de música desde 2001, foi secretário municipal de cultura e é atual vereador na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Está no seu primeiro mandato como vereador. Giovanni, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Tudo bem, Santiago. Para mim é um prazer também estar aqui com vocês. Bom dia a todos aqui da TVI. Legal. Giovanni, a última vez que você esteve aqui na TVI, no nosso programa, a gente estava falando sobre a questão da água, que é uma questão bastante polêmica na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Como que está essa situação hoje? Aliás, vamos do ponto de partida. O que se deu toda essa polêmica envolvendo a água em Santa Bárbara do Oeste? Nós observamos no final de 2013, começo de 2014, que havia alguns sobrepreços. A gente achou até um pouco grosseira a forma com que foi instituído alguns valores dos serviços prestados pelo DAE. Nós listamos esses serviços e chegamos aí à conclusão de uma média de 700%, 600% em valores, que nós achamos isso um absurdo. Encaminhamos ao Ministério Público e no Ministério Público depois foi arquivado pelo promotor com a justificativa que eles não tinham corpo técnico para desenvolver todos esses cálculos, mas sugerindo que nós poderíamos entrar com recurso, e assim nós já estamos nos preparando para fazer. O que nos chama muita atenção foi a forma com que foi feito. No final de 2012 foi criado um Conselho Municipal de Regulação e Controle Social. Da noite para o dia, criou num dia, no outro dia já estava deliberando sobre os valores, sobre os aumentos. Isso nos chamou muita atenção, porque era final de mandato, se não me engano foi no dia 26 de dezembro de 2012, quer dizer, entregando a chave do município para o próximo prefeito. Esse aumento já começou em janeiro, sem pelo menos um período para que as pessoas tivessem conhecimento desses aumentos, e é por conta disso que nós nos mobilizamos, levamos a população também à Praça Central, para reivindicar para a Prefeitura que reconsiderasse esses valores e reformulasse uma nova tabela de valores. Não foi feito pela Prefeitura, nós encaminhamos ao Ministério Público. Infelizmente foi arquivado, mas é uma primeira etapa. O que é importante também foi a mobilização das pessoas no entendimento coletivo que aquilo estava errado, e não apenas de um grupo só de pessoas que talvez foram taxadas de opositores e que teriam interesse político, mas que foi um entendimento coletivo da população que foi às ruas também no sábado pela manhã na Praça Central. Essa polêmica envolvendo a questão da água em Santa Bárbara do Oeste, ela é do ponto de partida pela alta do valor do produto ou pela religação dos pontos de água? Tivemos vários serviços. O custo mesmo da água e esgoto, nesse período teve o nivelamento de 100% do esgoto em função da cobrança da água, foi um item. Outros itens da religação, por exemplo, saiu de 60 e poucos reais e foi para 200 reais. Quer dizer, um serviço só teve um aumento muito alto, assim, muito elevado, grosseiro. E não foi só esse serviço, nós tivemos uma lista aí de pelo menos uns 25 serviços do DAE que tiveram sobrepreço. Então esse foi muito acentuado no momento e chamou muita atenção e foi o motivo da nossa manifestação. Muito bem. E hoje a situação está no Ministério Público. Isso. Agora nós estamos vamos reunir agora, nesse mês já de julho, todo aquele grupo das entidades que se organizaram, as entidades de bairro, sindicatos, outros vereadores, partidos políticos, para reformular esse nosso encaminhamento agora para a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Muito bem. Vamos falar um pouquinho dos projetos que o senhor tem aprovados em Santa Bárbara do Oeste. A questão gastronômica, o senhor tem um projeto bastante importante nessa área. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais desse projeto e quais os benefícios que ele traz para Santa Bárbara do Oeste. Legal. Toda vez que a gente propõe
um projeto na Câmara Municipal, ele sempre vem respaldado com uma iniciativa, né? Então é sempre ouvindo a população, é sempre acompanhando algum trabalho específico, e aí surge uma ideia da própria população, muitas vezes, ou da assessoria, do gabinete. E essa foi uma ideia interessante da assessoria do gabinete, principalmente do meu assessor Flávio de Camargo, que convive ali junto com o pessoal do Sapezeiro, do Santo Antônio de Sapezeiro, que é uma região em Santa Bárbara que tem sido muito vamos dizer, visível, né, a infraestrutura e o potencial para a gastronomia. Nós temos ali alguns ranchos, tem o rancho do Guitão, tem o rancho da Linguiça, então tem vários ranchos ali, restaurantes que estão até crescendo ali naquela região. Você passa no final de semana, por exemplo, muitos motociclistas, pessoas que vêm de fora, de outros municípios, e vêm ali passar um momento gostoso com a sua família. E nós, então, pensamos, poxa, então, por que não incentivar, né, esse espaço para que se torne um polo gastronômico no município e que receba incentivos futuramente para que tanto o empresário ele possa ampliar o seu comércio e a sua estrutura, quanto incentivar outros a se instalarem na mesma região, uma vez que a região também é uma região ainda que tem muito espaço, né, amplo ali para crescimento, e realmente, além de ser uma ferramenta turística, trazer recursos para o município, né? Quanto mais você incentiva para que as pessoas ampliem os seus negócios, recebam mais clientes, automaticamente o município também ganha com mais impostos e pode aplicar isso muito mais para que a cada dia mais outros pontos também se desenvolvam. Mas isso já está em prática? A lei já está sancionada, agora falta o município também dar o start e começar a regulamentar algumas iniciativas de incentivo às pessoas que já estão instaladas e às que pretendem ser instaladas. Por exemplo, que tipo de apoio que a Prefeitura pode dar numa situação como essa? Seria asfaltamento, calçamento? Ela pode incentivar melhorando a infraestrutura do local, né, com passeios, ou então propiciando que as pessoas consigam fazer uma circulação, uma mobilidade, por exemplo, de sair do centro e ir até o local, né, porque o local ele também não é um local muito... Ele tem o quê? Deve ter uns 5 quilômetros da área central, né? Então, passeios de trenzinho, pode melhorar o espaço lá com uma área de lazer apropriada, porque com uma praça, né? Pode, e além de incentivar com tributos, né? Criar uma possibilidade de incentivar a empresa de uma forma fiscal mesmo, para que ele consiga se estabelecer, manter o negócio, né? E com tudo isso a cidade ganha, a população ganha. Volta em tributos para o próprio município. Volta em tributos para o próprio município no futuro. Tá certo. Com relação, ainda falando, né, da majoração dos preços, a questão da água, o senhor tem um projeto, né, de fazer audiências públicas com esse objetivo, que é discutir toda a elevação de preço. Isso. Esse projeto de lei ele surgiu, pode-se dizer que ele nasceu desse trabalho, em virtude de nós percebemos que tem algumas situações em que todas foram feitas por decreto, sem a participação da Câmara, sem o debate à Câmara, sem o debate com a população, e até mesmo naqueles aumentos que são feitos baseados em inflação, INPC, outros índices, também não são discutidos e também não são justificados à população. Então, esse projeto nasceu dessa ideia que nós precisamos, a administração pública, ela precisa ser democrática e ela precisa também dialogar com a população. Sempre? Sempre. Porque senão, se precisa do voto popular, né? Se precisa da maioria da população para eleger os entes políticos que ali estão, nada mais justo que a decisão desses entes políticos também sejam reportadas à população, né? E muitas vezes a gente não vê isso. E é uma situação que fica fácil também para o gestor, quando ele também não precisa ficar justificando nada para a população, o que, na minha opinião, é um absurdo, né? Porque tudo está em função da população. O que eu tenho percebido é que muitas vezes, né, os prefeitos daqui da região, também de todo o Brasil,
quando são candidatos, eles batem muito na questão da transparência, né? Eles divulgam muito a questão da anticorrupção, transparência, governo de portas abertas e outras coisas mais. Só que depois que eles ocupam os cargos, aí a coisa parece que muda de figura, né? Eles fecham as portas para a população, né? Para você ter acesso a um prefeito é uma coisa muito difícil, quase impossível você conseguir ir e conversar com o prefeito da cidade. Você vai ser atendido por secretários, diretores de departamentos. E fora isso tem o fato, né, de que a transparência. Puxa vida, se o projeto é bom, vai trazer benefícios para a cidade, por que não discutir com a população? Né? Por que não discutir com a população? Normalmente, projeto, a sessão, vamos colocar lá, a sessão começa às 18 horas, vai até às 22 horas. O projeto chega, né, 21h30 para votação. E aí? Não sai, né? Aquilo que deveria Todos ser. os vereadores da situação sabem dessa situação e de que o projeto vai chegar. Os da oposição não sabem. E a população presente normalmente também não sabe. Né? Só vai ficar sabendo no dia seguinte. Puxa vida, se o projeto é bom, se o projeto é para trazer benefício para a cidade, por que não colocar ele antes? Olha, a população da cidade de Santa Bárbara do Oeste, de Limeira, de Americana, né? De Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, nós vamos colocar esse projeto em discussão na próxima segunda-feira, que prevê a instituição, por exemplo, da taxa de luz, que é um negócio muito polêmico, né? Nenhum munícipe quer isso na sua cidade. Por quê? Porque vai aumentar para o seu próprio bolso. Mas, puxa vida, por que o prefeito não vai lá, não conversa? Não é o momento de explicar corretamente o que é, o que não é? De repente, ele convence todo mundo. É o risco que ele não quer correr, de alguém, de uma massa, de repente discordar e pressioná-lo a não fazer aquilo que é do interesse próprio, né, do seu governo, né? Realmente, você comentou, é bem a realidade mesmo, de vários municípios, inclusive em Santa Bárbara do Oeste. Nós temos dificuldade de falar com o prefeito, inclusive os vereadores, não é fácil. Eu mesmo estive presente assim, no gabinete do prefeito 2 vezes. Né? A dificuldade tamanha de se conversar com o prefeito. E como nós temos atuado como oposição em virtude da própria condução que o governo resolveu tomar, a gente tem muita dificuldade e fica sabendo muitas vezes os projetos na hora da votação, por inclusão dos vereadores da base. Realmente é uma coisa lastimante, porque não é para isso que a população elegeu o prefeito e os vereadores, realmente para que eles se comuniquem e consigam juntos, né, caminhar para o desenvolvimento do município. Mas, infelizmente, nem todos pensam assim, acabam pensando muito da forma partidária assim, infelizmente, quem paga esse pato depois, no final das contas, é o eleitor. Santa Bárbara do Oeste já instituiu a taxa de luz? Santa Bárbara do Oeste tem uma contribuição de iluminação pública desde 2006, se não me falha a memória. O vereador Carlos Fontes tem um projeto para retirar essa contribuição agora, que está tramitando na casa. Como é que funciona isso em Santa Bárbara? Então, nós tivemos uma discussão dentro da Câmara, assim que o vereador propôs a exclusão dessa taxa, e o debate é enorme, porque, como você mesmo disse, para a população discorda plenamente, porque já paga isso em outros tributos, né, que já são considerados como IPTU, por exemplo, são considerados como impostos que têm a ver relação com o espaço público. Mas tivemos um trave na Câmara no primeiro momento, o que levou-nos a fazer uma reunião com algumas entidades, igrejas e associações de moradores de bairro, líderes, e foi colocado, inclusive o governo estava presente, a Secretaria de Governo, e foi colocado que a população discorda em continuar pagando isso aí, até porque no momento que foi instituído, Santiago, em 2006, era uma medida provisória. E aí acabou virando permanente. Nós já estamos aí já com quase 20 anos já dessa medida. Então, o governo está relutante, lógico, ele não quer perder o recurso que entra através de iluminação pública. Existe essa questão da transferência de responsabilidade da iluminação pública para o município, que a CPFL vai deixar isso a partir do ano que vem. Isso também
pesa um pouco, porque é um recurso que pode ser utilizado para essa manutenção. E nós estamos em discussão, é um projeto que está em aberto, o vereador Carlos Fontes está bem empenhado, mas ainda nós estamos com há a possibilidade freio, de retirar? Se tiver voto, é a possibilidade, né? Aí vai do debate, e cada vereador representa uma camada na sociedade, aí, um nicho, um grupo de pessoas. Cada vereador está tendo sua mobilização para poder ir discutindo isso com a sociedade. Se a maioria entender que é benefício tirar, eu vejo que tranquilamente isso vai cair. Se a maioria entender que não, inclusive foi até discutida a possibilidade de um plebiscito, algo nesse sentido, para consultar mesmo a população, né? Mas até agora também não foi nada avante. Muito bem, nós estamos conversando com o vereador Giovanni Bonfim, do PDT de Santa Bárbara do Oeste. Vereador, na área cultural, quais são os projetos que o senhor conseguiu aprovar e os benefícios que esses projetos trazem para Santa Bárbara? Quando eu estive secretário, eu trabalho na Secretaria de Cultura desde 99, né, em 2001 como concursado, e estive como secretário municipal de Cultura em 2010 e 2012. Existiam muitos projetos que a gente acompanhava e meio que era obrigado, né, a conduzir por força de lei, e até porque são projetos bons, né? E quando nós começamos o trabalho na Câmara, nós percebemos que tinha alguns projetos daqueles que nós já executávamos que não tinham esse amparo em lei. Ou seja, numa possibilidade de termos aí no futuro um outro secretário, um outro prefeito que discordasse daquele modelo, certamente ele poderia deixar de executar, porque não existia nada que obrigasse a fazer. A gente fala obrigar a fazer no bom sentido, porque os projetos são projetos que têm história, né? Nós temos um projeto Verso Vivo em Santa Bárbara que tem mais de 10 anos. Então são projetos que, na verdade, nós falamos de obrigação para que não morra, né? O objetivo é esse. Então o projeto Verso Vivo, né, entrou no calendário a partir do projeto de lei nosso. Temos também o projeto de contação de história, que é o encontro nacional e o encontro regional de contação de histórias. Santa Bárbara do Oeste é um destaque nesse setor cultural. Nós tivemos também encontros de corais, tivemos também Salão Barbarense de Artes. São eventos que sempre foram importantes para a Secretaria de Cultura e que não podem parar. Nós tivemos também na área cultural um reconhecimento de utilidade pública da Orquestra Barbarense de Violas, que já tem também aí mais de 10 anos de fundação, e eu tenho o prazer, né, e a honra de dizer que eu estive lá na fundação, no início daquele trabalho, né, e depois poder agraciá-los com esse título, para mim foi uma alegria. Então, é um trabalho cultural que não pode morrer. O último projeto nosso, que está sendo elaborado, ainda não foi protocolado, mas porque tem uma discussão interna com a Secretaria de Fazenda, é uma lei de incentivo à cultura no município, que nós já brigamos isso desde 2001 e nunca conseguimos com prefeito algum. E a gente está tendo uma abertura positiva com a Secretaria de Fazenda, e eu acho que a gente consegue, até o fim desse mandato, instituir essa lei de incentivo à cultura. É que, como vereador, nós não podemos ordenar despesa ao município. Então depende muito do município justificar ao Tribunal de Contas aonde que ela está abrindo mão de receita para poder fazer esse incentivo. Então é uma discussão E esse incentivo é no seguinte sentido, qual que é? Do ISS. Do ISS. Então a prefeitura, dá um incentivo fiscal às empresas no ISS para que elas apoiem os projetos culturais do município. Muito bem, adequação de prédios inacabados, como que funciona esse projeto? Esse projeto também é parte de uma iniciativa de moradores, ali pelo menos na área central, né, onde nós começamos a discutir, e foi um item observado também no CODEPASBO, que é um Conselho Municipal de Patrimônio Histórico no município, de locais, de espaços na área central, desocupados, que são prédios que foram iniciados, mas não foram acabados. Nós temos prédios, por exemplo, na área central, com mais de 20 anos, estão lá parados, erguidos, mas só aquele esqueleto, né?
e outras tantas modificações que foram surgindo, prédios que às vezes foram derrubados e ficaram com espaço vazio e a pessoa só fez um alicerce. Enfim, a proposta é que a prefeitura regulamente prazos para que esses prédios tenham uma finalização, porque senão nós temos aí um espaço morto dentro do centro da cidade, e para o desenvolvimento da cidade a gente precisa que esses espaços sejam ocupados e sejam revitalizados, né? Que o espaço tenha vida para poder o centro da cidade, o comércio, pulsar de fato, né? Senão a gente fica com esses espaços mortos, o que acaba enfeiando o centro e também deixando o espaço sem sentido ali, sem vida nenhuma. E a questão dos cardápios em braille, como é que funciona isso? Então, na Secretaria de Cultura, a gente tinha também uma preocupação bem clara com essa questão da acessibilidade. Fizemos algumas ações dentro da área cultural que a gente tinha, fácil acesso, né? Fizemos no museu, fizemos nos centros culturais, e até porque nós conhecíamos algumas pessoas que tinham alguma deficiência visual ou algum outro tipo de deficiência. E quando nós fomos para a campanha, nós falamos disso, né? Divulgamos que nós apoiaríamos, incentivaríamos algumas iniciativas, alguns projetos nessa área. E fizemos alguns contatos com algumas pessoas nesse sentido, e eles comentaram que tinham muita dificuldade, das pessoas que detêm o conhecimento de braille não tinham acesso a material em braille. No museu, quando nós fizemos um espaço de acessibilidade, nós conseguimos colocar placas nas paredes com material em braille, para as pessoas terem acesso, né, pelo tato, pela história da cidade, né. E essa proposta dos restaurantes, do cardápio, era bem simples, né? Um restaurante, ele não precisa ter muitos cardápios. Um cardápio que ele tiver, acho que já supre, 1, 2. Então é de baixo custo e que favoreceria essas pessoas, essa minoria que tem essa debilidade, que tem essa deficiência, e com certeza isso ajuda e facilita o acesso às pessoas. Eu não tenho dúvida disso, que uma pessoa sabendo, né, com deficiência visual, sabendo que tal lugar possui um cardápio em braille, ela já ficaria muito mais à vontade para frequentar mais vezes esse local. Muito bem, vereador, nós estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa. Eu gostaria que o senhor pudesse, né, falar da importância do voto esse ano, né? Esse ano é um ano eleitoral, as pessoas vão às urnas aí para escolher o novo presidente da República, os senadores, os deputados e também os governadores. Eu gostaria que o senhor pudesse, né, dar um recado para as pessoas sobre a questão do voto, a questão da importância do voto este ano. Eu estive analisando há um tempo atrás o quão a política nacional tem sido achincalhada pelas pessoas, e elas estão perdendo a vontade de debater política, estão perdendo a vontade de participar da política. E isso a gente, não por estar na política, mas eu, como cidadão, acho que é um desperdício, né? Nós temos aí na política boas pessoas, temos bons políticos, pessoas de caráter. O que nos cabe como cidadão é filtrar, é detectar, é atrás. Assim como a gente faz uma pesquisa quando vai comprar um produto no comércio, a gente precisa fazer uma pesquisa de quem são os candidatos que estão aí, a história de vida dessas pessoas, os resultados que elas já conferiram a nosso país, a nossa cidade, e trabalhar até para divulgar esses nomes, né? Olha, assim como a gente faz no comércio, volto a dizer, né? Ó, em tal lugar tem um produto bom, barato, de qualidade. Então, tal pessoa é uma pessoa íntegra, e ajudar para que, na soma de esforço, a gente consiga colocar pessoas íntegras, pessoas capazes, pessoas que realmente têm compromisso com a sociedade. E eu acho que a cidade e o país pode fazer isso, cada cidadão pode se informar mais e buscar a solução para os nossos problemas através desse contato com as pessoas que são pessoas mais indicadas para estar lá.
Vereador, obrigado pela participação e até uma próxima. Eu que agradeço, Santiago, espero vir mais vezes aí, gosto muito desse debate, eu acho que a gente sempre fica feliz em poder falar um pouquinho mais do trabalho que a gente desenvolve. Nós ficamos por aqui, até o próximo encontro. Tchau. A Câmara Municipal de Americana está de portas abertas para te ouvir e receber. Faça a diferença você também. Utilize nossos canais. Ou o tradicional câmara-americana.sp.gov.br e 0800 771 9701 para falar direto com os nossos vereadores. E você pode acompanhar ao vivo, dentro do plenário ou pela TV Câmara. E a qualquer momento, faça-nos uma visita. Câmara Municipal de Americana. Fazendo a diferença.